Após Bolsonaro falar de indicação de Moro ao STF, ministro diz que não colocou qualquer condição ao aceitar o convite para integrar o governo. E você vai ver também. Comissão que analisa a proposta da reforma da Previdência realiza audiências temáticas a partir de amanhã. Começa a valer em mais aeroportos as novas regras para bagagens de mão fora do padrão de tamanho e peso. Piloto de Mianmar faz pouso de emergência com um jato da Embraer. Morre o deputado argentino baleado em um ataque na quinta-feira passada. Autoridades descartam crime político. No Brasil, apesar da intensa procura por cães-guias, poucas pessoas têm a chance de contar com a ajuda desse companheiro. Tudo isso e muito mais, agora na edição de 1h. Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde. Nós estamos chegando, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é segunda-feira, começando bem a semana, dia 13 de maio de 2019. E nós vamos imediatamente saber quais são as notícias mais lidas e também mais acessadas nos portais na internet. Atenção, tem manchete no ar. De olho no portal G1. Assassinatos caem 24% no primeiro trimestre do ano no Brasil. Nosso país registrou 10.324 mortes violentas em janeiro, fevereiro e março. Apenas o Paraná não divulgou seus dados. No mesmo período, no ano passado, houve 13.552 assassinatos. Em resumo, foram 3.200 mortes violentas a menos registradas neste mesmo período. Agora é a vez do site da EBC, a Agência Brasil de Notícias. O velório de Lúcio Mauro será aberto ao público no Teatro Municipal. No último sábado, o ator e comediante Lúcio Mauro morreu aos 92 anos. Ele estava internado há cerca de 4 meses em uma clínica no bairro da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Dono de uma respeitável carreira, Mauro Lúcio sofria de problemas respiratórios e há 3 anos teve um AVC. O velório do ator e comediante acontece agora no Teatro Municipal do Rio e termina daqui a pouco, às 14h. Depois, seu corpo será cremado no cemitério da Penitência, no Caju, região portuária. Para fechar, no site Só Notícia Boa. Mulher paga conta de mãe que devolvia itens no caixa do mercado. Veja só que cena linda, gente. A moça não tinha dinheiro suficiente para pagar a conta no mercado. Só que uma outra moça, muito atenta e generosa, completou a compra com $20, cerca de R$80. O caso aconteceu no fim do ano passado em Los Angeles, nos Estados Unidos. Vale lembrar que nunca é demais para gratidão e humanidade, não é mesmo? 1h06, uma ótima tarde para você. E o presidente Jair Bolsonaro garantiu que vai indicar o ministro Sérgio Moro para a futura vaga no Supremo Tribunal Federal. Em entrevista concedida a uma rádio de São Paulo, Bolsonaro disse que tinha se comprometido com Moro e disse também que vai honrar com o que foi acordado. Bolsonaro falou que vai cumprir sua palavra com o atual ministro da Justiça, mas vai depender de Moro ainda querer ocupar a vaga e ser aprovado em sabatina no Congresso. O presidente falou que a primeira vaga que tiver vai tentar honrar seu compromisso, já que Moro também abriu mão de 22 anos de magistratura para participar do governo. Para Bolsonaro, Moro seria um grande aliado dos interesses do Brasil dentro do STF. Mas a próxima vaga no tribunal deve ser aberta somente em novembro do ano que vem, quando o ministro Celso de Mello vai se aposentar aos 75 anos. Bolsonaro ainda falou que o pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro já deveria ter sido discutido e votado no Congresso. O projeto propõe mudanças na legislação penal e processual para reforçar o combate ao crime organizado, à corrupção e à violência. Para ele, a tramitação da proposta está demorando muito. O colegiado tem até 90 dias para dar um parecer. Bolsonaro também falou do COAF, que na reforma administrativa foi passado do Ministério da Justiça para a Economia. Para ele, se o Conselho de Controle de Atividades Financeiras ficar na pasta de Economia, o ministro Paulo Guedes vai ter uma linha direta com o ministro da Justiça.
Bolsonaro disse que se Moro precisar de informações, vai consegui-las com Guedes. O COAF é uma unidade de inteligência financeira do governo federal que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. E depois da divulgação do conteúdo da entrevista, o ministro Sérgio Moro afirmou hoje que não colocou qualquer condição ao aceitar o convite para integrar a equipe de ministros do atual governo. E a Justiça Militar do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público para tornar réus os 12 militares do Exército que fuzilaram um carro em Guadalupe. Agora, em um giro de notícias pelo Brasil. De acordo com a ação, os 12 militares que foram denunciados pelo Ministério Público Militar do Rio de Janeiro vão responder por homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e omissão de socorro. A denúncia foi feita na sexta-feira pelas mortes do músico Evaldo Rosa dos Santos e do catador Luciano Macedo, no dia 7 de abril. O documento do MP cita laudos que apontam terem sido disparados 257 tiros de fuzil e de pistola. O carro em que o músico estava foi atingido por 62 disparos. Os militares alegam terem confundido o veículo com o de assaltantes. A Polícia Federal prendeu 6 pessoas no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, que tentavam embarcar com quase 14 quilos de cocaína para a África, Ásia e Europa. A droga estava escondida em frascos de perfume, tubos de tinta corante, nas solas dos sapatos e até nas estruturas internas das malas. Todos vão responder por tráfico internacional de drogas. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, um guarda municipal desafiou um policial militar após parar a viatura na calçada. O PM pediu ao guarda para retirar a moto do local, mas o GCM insistiu em não atender e ainda questionou o veículo da Polícia Militar ficar no mesmo local. O militar manteve a determinação, mas o guarda municipal não cumpriu. O veículo foi retirado pela própria Guarda Civil. Em nota, as duas instituições disseram que o caso se tratou de um episódio isolado e que tanto a Polícia Militar como a Guarda Municipal trabalham de forma harmoniosa. Uma briga entre facções em um presídio do Pará deixou 3 detentos mortos e outros 3 feridos. De acordo com o sistema penitenciário do estado, entre os mortos está Marco Aurélio Fileschi, conhecido por Baiano. Ele tinha sido transferido da Bahia para o Pará, onde teria cometido um homicídio e tinha suposto vínculo com o PCC. O julgamento de Baiano estava marcado para amanhã e ele era mantido preso em uma cela isolada após receber ameaças de morte. 370 pessoas ficaram desalojadas em Lauro de Freitas, na Bahia, após uma forte chuva atingir a cidade. Em 72 horas foi registrado um volume de chuva maior que a média histórica para todo o mês de maio. A prefeitura decretou estado de emergência. Também foram registrados 5 quedas de árvores que interditam importantes avenidas da cidade, quedas de muros, deslizamentos de terra, alagamentos de via e destelhamentos de casas. Em Jequié, na Bahia, um avião que transportava o cantor Amado Batista fez um pouso em um aeroporto fechado e com as luzes apagadas. A aeronave conseguiu pousar depois que carros foram levados para o aeroporto e acionaram os faróis para iluminar a pista e auxiliar no pouso. A Prefeitura de Jequié informou que o procedimento foi de total responsabilidade dos pilotos e que será comunicado à ANAC. E a Avianca Brasil cancelou mais de 400 voos neste fim de semana em todo o país. Outros 406 serão cancelados entre hoje e amanhã. Em recuperação judicial desde dezembro do ano passado, a Avianca Brasil está operando apenas com 5 aeronaves em 4 aeroportos do país. Além dos cancelamentos, funcionários da empresa relatam atraso no pagamento de salários e benefícios. Já outra companhia aérea, a Azul, informou hoje que protocolou na Justiça uma nova proposta para tentar comprar parte da operação da Avianca Brasil. Em março, a empresa fez uma proposta de 105 milhões de dólares, mas em abril anunciou a desistência, acusando as concorrentes Gol e Latam de agirem para evitar a briga na ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro. Começou a valer hoje em mais 5 aeroportos as novas regras para bagagens de mão fora do padrão, de tamanho e peso. Quem não seguir os critérios definidos deve pagar pelo despacho das malas.
Os passageiros devem seguir a determinação em relação às bagagens a partir de hoje nos aeroportos de Santa Genoveva, em Goiânia, no Salgado Filho, em Porto Alegre, em Congonhas, em São Paulo, no Galeão e no Santos Dumont, ambos no Rio de Janeiro. As malas que estiverem acima do tamanho padrão, com 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 centímetros de profundidade, com peso máximo de até 10 quilos, precisarão ser despachadas. A medida já estava em vigor em outros 8 terminais do país. Já nos aeroportos de Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador, e Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a medida que padroniza as malas vale a partir do próximo dia 23. Desde o início da cobrança pelas bagagens despachadas, muitos passageiros têm optado por levar apenas malas de mão, muitas vezes com dimensões excessivas, o que tem causado transtornos na hora de embarque da aeronave. O valor da bagagem despachada varia entre R$ 59 e R$ 220. E um piloto da companhia aérea Miamar fez um pouso de emergência com o jato da Embraer, depois de uma pane no trem de pouso. Os 89 passageiros e tripulantes a bordo passam bem. A proeza do piloto foi elogiada por especialistas da aviação civil birmanesa. O voo da Myanmar Airlines pousou no aeroporto internacional do país apenas com o auxílio dos pneus traseiros. O piloto da aeronave tentou várias vezes baixar o trem de pouso, inicialmente por meio do computador de bordo e depois manualmente. Um passageiro disse que viu fumaça saindo do aparelho no momento da aterrissagem, mas que todos os passageiros estavam bem. Uma investigação foi aberta para determinar as causas da pane. Este foi o segundo incidente envolvendo voos comerciais em Myanmar em 5 dias. Na última quarta-feira, um avião realizou uma aterrissagem de emergência após sair da pista, ferindo 11 passageiros. E a China anunciou hoje que planeja impor tarifas sobre 60 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos, depois que os Estados Unidos intensificaram a guerra comercial na semana passada, com uma elevação de tarifas sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses. A China informou que mais de 5 mil produtos norte-americanos ficarão sujeitos a várias taxas já a partir do dia 1º de junho. Depois do intervalo, você vai ver. Morre o deputado argentino baleado em um ataque na quinta-feira passada. As autoridades descartam crime político. E você vai ver também, no Brasil, apesar da intensa procura por cães-guias, poucas pessoas têm a chance de contar com a ajuda desse companheiro. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 1h19. Uma ótima tarde para você. E o deputado argentino, baleado em um ataque contra um funcionário público na quinta-feira passada, morreu neste domingo. Colegas do Congresso e autoridades descartam que o crime tenha motivação política. O deputado argentino Héctor Olivares morreu no domingo após ser baleado em frente ao Congresso em Buenos Aires. O deputado foi internado em estado grave na quinta-feira, com ferimentos na área abdominal. No sábado, foi verificada a falência múltipla dos órgãos, segundo a equipe médica que o atendeu. O ataque, a princípio, causou comoção política, mas a tensão diminuiu quando motivações pessoais vieram à tona. O Ministério da Segurança atribuiu o fato a um clã mafioso sem motivação política e o alvo não seria Olivares. Ainda não se sabe o motivo do ataque ao funcionário Miguel Iadon, assassinado quando caminhava com o amigo Olivares. A imprensa argentina ressaltou que o motivo do assassinato foi uma suposta relação mantida por Iadon com a filha de um dos agressores. A jovem, casada e mãe de 2 filhos, negou conhecer as vítimas. De volta ao Brasil, em Santo André, no ABC Paulista, um homem foi executado no meio da rua. O atirador está foragido. Veja esse e outros destaques em um novo Giro de Notícias pelo Brasil. No Rio de Janeiro, uma operação contra o roubo de cargas prendeu um empresário suspeito de receptação. Jorge Teixeira de Oliveira, o Mohamed, foi preso em casa. Com ele, a polícia encontrou 400 balas. O material será periciado. Os agentes prenderam mais 5 pessoas. De acordo com as investigações, os criminosos miravam caminhões com carne, brinquedos, eletrodomésticos e roupas.
Em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Márcio Fernandes, de 50 anos, morreu após ter sido baleado por um motociclista em uma briga de trânsito. Após a discussão, o motociclista disparou um tiro que atingiu a nuca da vítima. A mulher e as 2 filhas testemunharam a morte do pai. Foi realizada uma perícia no local e as investigações estão em andamento para identificar o autor do crime. Em Curitiba, no Paraná, imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que uma jovem invadiu um prédio antes de ser encontrada morta. A Polícia Civil suspeita que a vítima teria usado drogas e sofrido um surto psicótico. Nas imagens é possível ver o momento em que a mulher entra na portaria do edifício e tenta passar pelas catracas. O porteiro tenta impedir a entrada e chega a segurar a jovem, que luta e desfere cotoveladas no homem. Segundo investigações, a jovem caiu do 2º andar. Chegou a caminhar, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, uma onça pintada que estava desaparecida foi capturada no Jardim Botânico. As buscas duraram cerca de 20 dias. O animal foi encaminhado para uma reserva de Mata Atlântica. O comitê não divulgou o destino por questão de segurança. Destaque de Brasília, a Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta de reforma da Previdência, realiza nesta semana audiências temáticas sobre aposentadorias especiais, os regimes previdenciários de estados e municípios e o benefício de prestação continuada estão entre os temas dos debates. E nós da HIT TV queremos prestar nossa solidariedade à família do apresentador Flávio Guimarães. O jornalista e radialista morreu neste domingo aos 69 anos. Como apresentador, foi um dos nomes mais conhecidos do rádio e da TV de São Paulo entre os anos de 1970 e 90. Ele estreou na televisão em 1979, na Rádio e Televisão Cultura. Flávio Guimarães também passou pelas bancadas de telejornais da Band e aqui da HIT TV. O corpo do apresentador foi sepultado nesta manhã no cemitério Memorial Parque, em Sorocaba, interior paulista. Flávio Guimarães deixou esposa e 3 filhos. Mudando de assunto, você já deve ter visto por aí alguém sendo guiado por um cão. Pois é, esse animal é o cão-guia que ajuda na locomoção de pessoas com deficiência visual. No Brasil, apesar da procura, poucas pessoas têm a chance de contar com a ajuda desse fiel companheiro. Esses filhotinhos já nasceram com uma missão: ser guias para pessoas com deficiência visual. Foi exatamente assim com a Badusca, essa labradora que há 10 meses é a cão-guia do Murilo. Ele perdeu a visão em 2013 e antes se locomovia apenas com a bengala. Murilo queria ter um cão-guia, mas para ele era um sonho muito distante, difícil de se realizar. Até que ele descobriu um instituto em Salto do Pirapora, no interior de São Paulo, que treina e depois faz a doação dos animais para pessoas cegas. Por razão da deficiência, eu sempre ouvia falar de cão-guia, mas eu nunca tive contato com cão-guia, né? Ainda são muito poucos no Brasil. E aí, quando surgiu o projeto do Instituto Magnus, eu fiquei sabendo, me inscrevi assim já meio descrente, né? Um pouco, diria, decepcionado, né? Mas aí deu certo, me chamaram, me entrevistaram e hoje eu tô com a Badusca. Hoje a vida do Murilo mudou. Ele faz tudo e vai para todos os lugares com muito mais autonomia. A bengala eu tinha muito medo, né? De ir para um lugar desconhecido e bater num orelhão, numa árvore, numa lixeira. E aí com o cão-guia a gente já não tem esse problema, porque eles desviam de obstáculos no chão, aéreo. E sem falar na inclusão social, né, que eu acho que é um dos maiores ganhos do cão-guia também. Ele não é só uma ferramenta de mobilidade, ele é uma ferramenta de inclusão também. Mas antes de irem para a casa do dono, os cães precisam ser socializados. Quem faz esse trabalho são famílias voluntárias, que por 1 ano ensinam tudo ao cãozinho, como o uso do transporte coletivo, visitas a espaços públicos, experiências de mobilidade urbana, convivência com outros animais, com crianças e por aí vai. A Karina e a Gabriela são as socializadoras dessa cachorrinha simpática aí, a Zara, que
que tem apenas 5 meses. Ela está sendo preparada para, em breve, ser a cão-guia de alguém. A gente tem que mostrar para ela qual é o cotidiano de dentro de uma casa, o que ela pode fazer, o que ela não pode. E a gente também tem que levar ela nos locais que nós frequentamos. Padaria, supermercado, cinema, restaurante, principalmente hospital também, se tem alguém internado ou alguém que ganhou neném, assim, a gente leva também junto, porque não são qualquer cachorro que pode entrar, mas o cão-guia ele tem uma lei federal que permite a entrada dele em qualquer estabelecimento. É uma coisa que você faz, dá amor para ela passar para o próximo, então é uma coisa muito legal fazer isso. No Brasil, são aproximadamente 7 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual, mas são menos de 200 cães-guias. Mas por que será que é tão difícil ter um animalzinho como esse? Por 2 motivos. Porque o treinamento custa muito caro, em média R$60 mil. E porque no país, apenas 3 pessoas estão especializadas nesse tipo de treinamento. A maioria desses 200 cães que a gente tem trabalhando vieram de fora, e aí o acesso não é tão facilitado assim, talvez. Então o Instituto veio para mudar essa realidade. Mas existe sim a questão do custo, que é um custo elevado para a formação do cachorro. Então a pessoa com deficiência visual, a pessoa que quer ajudar o projeto, não tem custo nenhum, mas para manter tudo isso é um custo elevado, né? Em 3 anos, esse Instituto de Treinamento já entregou 11 cães. Outros 18 estão em fase de socialização e 8 em treinamento. A meta é doar pelo menos 60 cães por ano, porque a fila de espera por um desses cãezinhos está longa. 260 pessoas com deficiência visual querem ter a chance de ter mais qualidade de vida e mobilidade com a ajuda de um cão-guia. A gente também precisa encontrar uma pessoa que seja compatível com aquele cachorro em relação à característica, à personalidade, à rotina, para daí sim fazer essa entrega. Então, um cachorro mais ativo para uma pessoa que é mais ativa, um cachorro que é mais tranquilo para uma pessoa que é mais tranquila também. Várias questões aí a gente verifica para fazer esse casamento, que é um casamento arranjado, mas precisa ser o mais perfeito possível. Para que outras pessoas possam ter essa oportunidade que eu tive. Então, para que outras pessoas possam ter essa liberdade, essa autonomia, essa segurança que eu ganhei com o cão-guia. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais sua companhia e sua audiência e lembro que esse jornal de hoje foi feito em homenagem ao nosso amigo que nos deixou prematuramente neste domingo, o jornalista e radialista Flávio Guimarães. Até amanhã.